Olá, boa noite. É uma gratidão imensa estar aqui com vocês, iniciando essa live em conexão com o Leal, né, que é o Lar Espírita Amor e Luz. E meu nome é Rosana Martins e eu estou aqui com vocês hoje para que nós possamos interagir de uma forma diferenciada, né, através aí da tecnologia da internet, e para que nós possamos começar então a nossa live de hoje com muita gratidão no coração, com muita alegria, né, que nós possamos então, cada um da sua forma, do seu jeito, que a gente possa entrar em sintonia com a espiritualidade maior, com os nossos mentores, através de uma oração, de uma prece inicial, né? Então eu peço para quem tiver possibilidade, fechar seus olhos, entrar em conexão, né? Então vamos lá. Vamos nesse momento então, com o coração embutido de muita luz, imbuído de muita luz, imbuído de muito amor, de muita conexão com a espiritualidade, com este momento lindo, mágico, que através das ondas, né, da tecnologia, do sinal da internet, da conexão possível nesse momento, nós possamos estar todos conectados em espírito, em coração, agradecidos por este momento e pedindo então para que a proteção dos nossos mentores, dos mentores e da egrégora da Casa Espírita Leal, lar de amor e de luz, lar espírita amor e de luz, que nós possamos então, integrados nesta egrégora, agradecer a Jesus, nosso irmão maior, agradecer a Deus, nosso Pai divino, de luz e de força, que nos conduz nos nossos caminhos, que nos traz bênçãos e muitas dádivas. Vamos então preparando todo este campo e todo este momento para que nós possamos, através da minha conexão, através da intuição, através de todo um conhecimento, passar o melhor que eu possa nesse momento, e que vocês possam também abrir os seus corações, abrir a sua mente, abrir a sua energia, para que vocês possam trazer esse conhecimento neste momento, vivenciar este momento e aprender, né? Aprendemos todos nós juntos. Gratidão então à vida, a essa possibilidade, e que nós possamos realizar da melhor forma possível. Que assim seja, que assim se faça. Graças a Deus. E voltando, nós vamos então iniciar o nosso tema dessa noite. E a proposta é que eu fale um pouquinho sobre luz e sombra nas mudanças planetárias, né? Então nós estamos já há algum tempo, né, nesse ano de 2020, desde março mais ou menos, estamos passando por uma expiação, né, muito importante, muito significativa na nossa vida, e ao mesmo tempo são provas, né? Até porque estamos num planeta de provas e expiações, então a expiação eu entendo que é propriamente esse momento, né, dessas mudanças todas que estão acontecendo e a forma como cada um de nós pode interagir e estabelecer conexão e aprendizado com esse momento. Então, por isso eu achei importante esse tema. O que é luz e o que é sombra, né? Esse tema ele é da linha mais direta da psicologia, da conexão com um campo mais ampliado, vamos dizer assim,
mas também nos conceitos espíritas, nos conceitos da espiritualidade, o tempo todo nós estamos falando de luz, né? Porque luz, ela traz a dimensão da clareza, ela traz a dimensão do quanto que eu posso interagir e aprender com a vida, mas também a vida, ela traz também os desafios, as expiações, como eu disse. Então, portanto, ela traz a sombra. Nós vivemos num planeta polar. Então, num planeta onde tem a luz, que é a dimensão que a princípio nós queremos estar, mas nem sempre estamos, e nós temos a sombra. E na maioria das vezes a gente vive os extremos destes dois campos, né? Então, uma definição rápida, né, de sombra. Sombra é tudo aquilo que está escondido na minha personalidade, que está escondido no meu eu mais profundo, que está escondido, portanto, na dimensão do meu ego, que é a instância que eu me utilizo para estar vivendo aqui na materialidade. Mas, como eu gosto muito de ressaltar, nós não somos o nosso ego. O ego é uma instância que permeia a nossa realidade aqui da matéria, aqui do planeta Terra. Eu sou muito mais do que o meu ego, né? Sou muito mais. Eu sou a minha essência espiritual. A minha verdadeira morada é a minha essência espiritual. Todos nós que estamos neste caminho sabemos disso, mas nem sempre conseguimos vivenciar essa dimensão com um pouco mais de clareza, um pouco mais de dinamismo e de abertura, né? Então, sombra seria tudo aquilo que está escondido nas nossas profundezas. E então, por isso que eu achei importante a gente pensar o seguinte juntos. A partir do momento que acessamos esse campo desta expiação através do coronavírus, do Covid-19, esses nomes que estão tão comuns na nossa realidade atual, é algo que veio para a nossa transformação, para o nosso burilamento espiritual e também para o nosso burilamento do ego, né? Então, o que importa nesse momento? Importa que nós possamos nos cuidar, porque a dimensão do cuidado, da segurança, da percepção, ela é importante, mas o que eu venho observando nesse caminho? Que nós vamos acessando nesses caminhos sombrios da nossa personalidade, nós vamos acessando medos muito primitivos de não darmos conta de tudo isso, de não sucumbir a tudo isso, seja pela morte física, ou seja pelo conceito, pelo caminho, vamos dizer assim, do pânico, da tristeza, da dor, da dúvida, do não controle, que são todas instâncias que, na verdade, em qualquer momento nós não temos esse controle, nós não temos essa dimensão, tudo isso não está na nossa mão. E muito das nossas dores e das dores que a gente vai compartilhando nesse momento com as pessoas o quanto que eu não estou no controle da minha vida, o quanto que eu perdi o meu centramento, o meu equilíbrio, né? Porque, na verdade, nós tínhamos a ilusão de que tínhamos um controle na nossa mão, da vida, da morte, do que podemos ou do que não podemos fazer, né? Então, a proposta a partir do momento que estamos em profunda mudança planetária, e a mudança planetária, ela se estabeleceu, ela está aí, né? Então, não é necessariamente um novo normal, como se fala, é acessar de fato a possibilidade do normal, porque, ao meu ver, nós não estávamos na dimensão do normal, né? E o que é normal, né? O que é normal? É eu viver
a princípio, a minha verdadeira vida, estando aqui, porque essa é a proposta. E a minha verdadeira vida permeando o que me aparece na materialidade, no momento de vida, de conexão com o outro, de conexão com os meus papéis, mas que eu não fique grudada, apegada a tudo isso, porque a base da nossa dor, do nosso sofrimento, é o tanto de apego que nós ficamos a tudo isso, a toda essa dimensão. Então a proposta é que a gente acesse o normal, porque se a gente for fazer uma retrospectiva 2019, 2018, fazer uma retrospectiva nesses últimos tempos, o que nós estávamos vivendo, um turbilhão de desejos, um turbilhão de vontades, um turbilhão de necessidades mil, que criaram profundas depressões, tristezas, ansiedades, medos, agitações, a mente profundamente acelerada, as emoções, o cardíaco, que é o quarto centro de força, né, o nosso cardíaco, extremamente abalado de emoções confusas. Então, nós estávamos vivendo um normal? Não. Nós podemos viver um normal agora, à medida que a gente reconhece aonde eu estou, o que eu estou fazendo aqui e o que eu quero de tudo isso. E como nós estamos aprendendo, nós não estávamos conseguindo, se não viesse, de uma certa forma, uma expiação maior. Não um castigo, uma expiação para que a gente pudesse dar um stop para tudo. E nós paramos, querendo ou não, nós tivemos que parar tudo para ressignificar a caminhada, ressignificar a nossa jornada, reconhecer aonde eu estou no caminho, aonde eu estou no meu caminho. Será que nós, espíritas, porque conhecemos ou porque estudamos ou porque trabalhamos numa casa espírita ou num trabalho espiritual, será que nós estávamos reconhecendo as necessidades do nosso espírito, da nossa caminhada? Será que não estávamos conectados ao ego espiritual? Porque o ego, como eu disse, é uma instância que permeia a nossa realidade aqui na matéria. E muitas vezes o nosso ego espiritual eu já sei, eu já posso, eu já me espiritualizei, eu sou um ser melhor, e vai colocando eu, e será que eu sei exatamente o que é a minha espiritualidade, o lugar que eu estou dentro de mim? Então eu entendo que quando eu estou, eu não preciso nomear nada, porque eu sinto simplesmente que eu estou conectada a uma jornada positiva, saudável, onde eu tenho consciência tanto da luz que eu busco e que eu vivo, não só falo, como das sombras que eu tenho dentro de mim. E aí temos que dizer um pouquinho sobre a questão da reforma íntima, né? Porque a reforma íntima é algo que eu ouço desde a minha infância. Eu venho de uma família espírita, então fiz toda uma caminhada no espiritismo desde muito nova, então eu sempre ouvi muito sobre a questão do livre-arbítrio, mas sempre ouvi muito também de que o livre-arbítrio ele é relativo, porque à medida da consciência que você tem, do nível de aprendizado que você tem e do conhecimento que você tem e até da clareza mental e emocional, mais escolhas, obviamente, você tem condições de fazer. À medida que você não as tem com tanta propriedade, você fica à mercê também
de algumas escolhas que chegam até compulsivas de uma certa forma para você, porque você não sabe escolher. O direito a livre-arbítrio nós temos, mas a escolha ela é conforme o nível de conhecimento. Então, o próprio Evangelho diz: conhece-te a ti mesmo, e o conhecimento te liberta. Né? Então eu adoro isso, porque o conhecimento de fato nos liberta, não gera aprisionamentos. Né? Mas voltando então a essa questão. Então, como lidar com esse momento planetário? Nós precisamos reconhecer que ele veio no caminho de buscar um planeta de regeneração, que nós também já sabemos, já ouvimos e já estamos em sintonia com isso. E o que é regeneração? Um planeta de regeneração é regenerar. Então, lá acontece o caminho do regenerar. Só que para que esse planeta se estabeleça, eu preciso regenerar a mim. Então, nós estamos sim, neste momento, numa regeneração. E essa regeneração veio através do ar, veio através do Covid, que é uma doença respiratória, então mexe com todas as minhas vias respiratórias, com as minhas emoções mais profundas, com o meu suposto poder, né? Porque eu acredito que eu tenho um poder sobre a minha vida, e na verdade isso também é muito ilusório, né? Porque à medida que hoje nós estamos com essa expiação, com esse movimento do Covid, nós precisamos estar muito mais em sintonia com algo superior, com a mudança em nós, o olhar com compaixão para o outro. Como que nesse período, a gente acompanhando vários relatos, vários trabalhos, vários campos, a gente percebe o quanto é importante a compaixão para com o outro e o quanto que isso cresceu. Isso foi lindo de acompanhar e ainda está sendo. Só que nós oscilamos, né? Então o que a gente sabe é que no começo houve um grande boom, um grande pânico de uma certa forma, medo, e claro que o medo é um alarme, e a partir deste alarme nós saímos um pouco das nossas sombras, né, individuais, e nós buscamos um pouquinho mais de luz, fazendo o quê? Que era esperado de nós, olhar para o outro, olhar para aquele que necessita, olhar para a necessidade planetária, olhar para a natureza, olhar para o planeta, e que nós somos uma parte do planeta, né? Eu não sou o dono do planeta. Então, a humanidade começou de uma forma ou de outra, alguns com pouca consciência, outros com uma consciência uma consciência maior, né? Mas nós começamos a olhar um pouquinho mais para fora, com mais compaixão e com menos crítica, vamos dizer assim, com menos egocentrismo, né? Porque essa é a proposta de estarmos aqui. Então, esse é o regenerar que eu entendo, né? E precisou o regenerar primeiro indo para dentro das nossas casas, que simbolicamente, de que casa? É uma casa concreta, é a casa onde nós moramos, o nosso lar, mas é a casa interna também, porque nós fomos para dentro de casa, trabalhamos de casa, estamos com a tecnologia a nosso serviço, nos cuidando, nos ajudando a continuar trabalhando, a participar de muitos movimentos de crescimento, de cursos, de aprendizados, né? Porque nós estamos nos desenvolvendo muito neste período, mas também a proposta foi: vá para dentro da sua casa como uma proteção, como uma necessidade, esteja entre os seus. Quanto de nós, por conta da nossa vida, da nossa correria, né, da nossa manifestação no mundo, né, do fazer, esquecemos um pouco do diálogo, do contato, né? Então isso também foi
uma das propostas, a proposta do lar, de estar em contato com as pessoas que muitas vezes tivemos que olhar para as próprias sombras delas e espelho das nossas, né? Porque tudo que incomoda muito no outro, desculpa, é nosso também, em algum grau eu também tenho, né? Então, nós tivemos que compartilhar com a família, mas também e principalmente com a minha casa interna. Quem eu sou? O que eu estou fazendo com a minha vida? Quais são os meus medos, as minhas vulnerabilidades? Além dessa vulnerabilidade que nós acessamos todos coletivamente, né? Porque essa expiação é uma expiação da consciência individual e da consciência familiar e coletiva. Então pensem junto, olha só, individual, familiar e coletiva. Eu estou na minha individualidade, que é o meu ser, eu estou no familiar, porque eu estou em contato com as pessoas que vivem comigo, alguns desafios e muitos aprendizados, mas também a consciência coletiva. Eu faço parte desse mundo, não estou aqui de paraquedas, então esse momento, muitos de nós sabemos que escolhemos estar aqui nesse momento dessa regeneração, desse caminho de transformação. E o grande desafio, eu acredito, que é transcender o medo que nós ficamos em muitos momentos. Teve vários picos, né? De medos, de pânico. Então, a proposta que eu queria fazer se libere do controle, do suposto controle que você, eu e todos nós acreditamos que tínhamos sobre a nossa própria vida, né? Porque agora o ar, essa questão toda maior, ela veio para dizer: saia deste suposto controle que não existe. Não tente se controlar o outro, controlar o meio. Encontre, ao invés do controle, encontre a consciência, encontre a sua consciência, encontre a sua essência, que é a sua verdade. Qual que é a nossa essência? É o nosso espírito. A minha verdadeira vida é o meu espírito. E eu posso viver essa consciência do meu espírito estando, sim, obviamente, aqui na materialidade e permeando. Isso é luz e sombra. Permeando que eu sou um ser de luz, por isso que eu nasci e fui abençoada, mas eu também sou um ser que tem sombras, aspectos sombrios. E aí eu levantei alguns aqui, né? Alguns aspectos sombrios, né? O preconceito, né? O preconceito de que eu me sinto muitas vezes melhor do que o outro, né? Então, através do quê? Da competitividade. Então, eu me sinto melhor, eu tenho que ser o melhor, o outro sabe menos, é menos. E todas as rivalidades e competições que nós já sabemos, competições que são muito comuns, do feminino com o masculino, do masculino com o feminino. E aí tem um grande segredo que eu preciso compartilhar. Somos seres de luz que temos energias masculina e feminina, sendo homens ou mulheres. Só que nós criamos competições entre essas duas instâncias, entre os homens e as mulheres. E o que nós precisamos estabelecer é equivalência. Somos seres equivalentes, porque tirando o gênero, que se fala muito em gênero hoje também, tirando os gêneros, de novo, voltamos para a essência de luz, uma bola de luz, de amor que nós somos, mas que temos dificuldade de viver. Então eu coloquei aqui o preconceito, né? Os ciúmes é uma instância de não reconhecer que o outro é livre e que eu não tenho o direito de controlá-lo e vice-versa. E se somos seres livres, estamos a serviço do alto amor e do amor ao outro.
né? Então, essa é uma sombra forte. A sombra do orgulho, né? A sombra do orgulho, que é a instância do poder. O poder do saber, né? Que é o ego espiritual também. O poder intelecto, o poder do conhecimento, né? Que é o intelecto propriamente dito. O poder de achar que eu sou um ser superior, ou que eu posso tudo que eu quero, que eu desejo, porque o desejo, de novo, e o querer é uma instância do ego. Então, eu tenho o meu ego, mas eu não sou o meu ego. Ele me ajuda a intermediar a realidade. Eu tenho a minha mente, mas eu não sou a minha mente. Ela me ajuda a intermediar a realidade, né? Que é o medo, né? O orgulho é o medo de largar o suposto poder. Nós temos também a sombra da negatividade, né? Que é a oscilação muito comum do humor, do pessimismo, da não aceitação daquilo que é. Eu gosto de um termo bem interessante que eu gostaria de compartilhar, que é: eu preciso ficar com aquilo que é. Isso é estar no real, né? Quando eu fico com aquilo que é, sem tirar nem pôr. Quando eu quero mudar o outro, eu estou no orgulho e, portanto, na negatividade e, portanto, no desejo de buscar um ser imaginário que está aqui na minha mente, né? Então, quando eu quero isso, eu não tenho, porque tudo que também eu quero, o querer é a instância do ego, então tudo que eu quero eu não tenho. Tudo que eu me coloco disponível, eu posso alcançar. Porque disponibilidade tem a ver com amor. Eu me coloco disponível, então, portanto, eu me coloco em contato com a instância maior da vida, que é o amor. E aí eu coloquei aqui, né? Nós não podemos esquecer que o maior psicólogo, né? E o maior aqui no planeta, que nos trouxe muito a dimensão do amor, é Jesus, né? E Jesus, ele esteve conosco o tempo todo, continua conosco, trouxe a dimensão humana a partir dele e da vivência. Ele olhou para as nossas sombras, ele esteve em contato, né, com as nossas sombras, mas ele olhou com a boa percepção, ou seja, com a luz. Ele colocou os olhos e na boa percepção ele encontrou em toda aquela rudeza a luz. E ele não ficou só na mente, ele não ficou só no pensar, no verbalizar, né? Ele estabeleceu essa conexão, porque o ensinamento precisava vir, que é o conhecimento, mas ele trouxe a ação correta no mundo, né? Então eu queria trazer um conceito aqui, que é a ação correta no mundo. A gente pode dar o nome de karma positivo, mas a gente pode dar também de dharma. Então nós temos o dharma, que é a ação correta no mundo, transformada já, né? Eu estou em sintonia com algo superior a mim, por isso eu estou no meu dharma, eu estou no meu propósito maior. E aí o outro lado, o outro polo que sempre vai existir é o karma. Só que aí o karma que a gente diz, muitas vezes é numa visão mais negativa, mas eu posso ir transformando ele em positivo, fazendo o melhor por uma causa, pela minha vida, pela possibilidade de estar aqui encarnada. E nesse período que estamos, de novo, ainda em casa, a maioria das pessoas, nós podemos continuar fazendo a nossa ação correta no mundo da melhor forma possível, seja pela tecnologia, seja também presencialmente, naquilo que é possível, com segurança, mas continuar fazendo a ação correta no mundo para que esse planeta de regeneração, ele de fato aconteça
E eu não olhe para esse momento do Covid de uma forma negativa, que é o que está acontecendo. Nossa, mas por que o Covid? Quando isso vai passar? Por que a espiritualidade, ou porque Deus trouxe isso para nós? Na verdade, não. Isso daí foi construção nossa. Nós criamos por vibração. Nós criamos por vibração. Assim como na época de Jesus, criou-se muitíssimas doenças e desequilíbrios, e nós vamos trazendo isso até os dias de hoje, por nossa própria vibração, né? Por nossa própria vibração. Então, é olhar para essa visão de Jesus. Não somos Jesus, mas estamos a caminho e a serviço. Então, muitas vezes, quando algumas pessoas dizem, mas eu não sou Jesus, eu não consigo essa proeza, né? Muitas vezes a gente tem que se perguntar, eu não consigo ou eu não quero? Porque o não querer também é uma instância que nos permeia muitas vezes. E não precisamos ser Jesus, porque o Jesus, ele tinha uma causa muito maior. E nós temos a nossa, não menos importante. Não menos importante, mas muitas vezes nós somos os nossos limitadores. Então perceba, você não consegue ou você não quer? Você não acessa a disciplina, por que motivo? Você não busca o conhecimento, que é libertador, por que motivo? Você não acessa o outro com compaixão, procurando não julgá-lo, por que motivo? Por que motivo que a gente faz o que fazemos, né? E aí uma outra coisa, ilusão, que é outra polaridade da luz e sombra. Ilusão e realidade. Por que motivo que a gente até percebe que aquilo que a gente está vivendo e falando e fazendo é uma ilusão? Por que motivo que a gente não tenta buscar o outro lado, que é o quanto daquilo é real, o quanto daquilo está favorecendo a minha vida, está me transformando, está me trazendo para um lugar de utilidade, para um lugar de crescimento. E aí eu vou deixar uma pergunta para mim e para todos. Quais são as suas ilusões? Em que nível? Em que nível? No físico? A ilusão de que você cuida de você? Ou não? No emocional? Como é a qualidade das suas emoções? E nesse momento que você está em casa, em contato com a sua casa interna, será que você está dando esse tempo para você, para olhar para a qualidade das suas emoções? Ou você vive elas numa ilusão? Aí depois a gente pode ir para a mente. Qual que é a qualidade dos meus pensamentos? Pensa o seu dia. Você vive ele, na maioria das vezes, com ideias mentais negativas ou ideias mentais positivas, né? Que te levam a uma elevação. Orai e vigiai, né? Orar nem sempre eu entendo como propriamente parar e fazer uma oração. A minha fala, ela pode ser uma oração, ela é uma oração, porque cria uma linguagem e que cria uma realidade, né? Jesus sempre nos disse isso. Vocês sois deuses, mas como que eu posso ser Deus se eu elevo a minha vida? Se eu elevo a minha vida. E se eu vou para o pensamento destruidor, negativo, de incapacidade, de medo, de paralisação, essa é a qualidade que eu estou dando para a minha presença, ou, na verdade, nem qualidade. Essa é a presença que eu estou fazendo na vida. Então, se eu fico nesse polo, eu não estou orando e, portanto, eu não estou vigiando, né? Então, orar e vigiar
é constantemente, a gente acessar constantemente esse campo. E então a qualidade da nossa elevação é uma escolha. É uma escolha. E aí tem a ver também, claro, com o livre-arbítrio, mas é uma escolha conforme a consciência que eu vou tendo. Então, nesse momento, quando as pessoas me dizem, mas eu estou ficando em pânico, porque eu não estou conseguindo lidar com esses limites. E aí eu pergunto, vamos pensar um cenário juntas. O que pode te acontecer? O que pode te acontecer? E aí eu faço, na maioria das vezes, o caminho da pessoa viver e reconhecer que ela tem muito medo da morte física, porque nós estamos aqui na matéria. Uma coisa é nós buscarmos esse caminho da morte com desequilíbrios. Outra coisa, nós vivemos na vida com a morte. Em que sentido? Quando não reconhecemos a vida, o caminho, a vivência, para que a morte física ela aconteça no momento que ela tem que acontecer, né? Porque isso tem um propósito, tem um caminho, e aí esse medo da morte que está nos contaminando, entre aspas, nesse momento, que daí não é necessariamente só do adoecimento, mas é o medo da morte, faz com que a gente não reconheça que tudo tem uma programação. Eu tenho que me cuidar, eu tenho que buscar recursos nesse momento, os cuidados necessários, mas se eu deixo o alarme ligado o tempo todo, pensa um alarme ligado o tempo todo, você não aguenta. E o que eu tenho observado em muitas pessoas é esse alarme ligado o tempo todo, levando ao pânico, levando ao desespero. E aí, que qualidade mental que eu vou ter e emocional? Nenhuma. Então, uma das coisas que ajuda também a proteger esse momento é pensamentos elevados, conectados ao ser maior, à espiritualidade, a Jesus, aos seus mentores, ao seu ser divino e a qualidade das tuas emoções. Então, temos que minimizar e desligar esse alarme, né? Colocando como pensamentos elevados, músicas elevadas, e algo que me ajudou e está me ajudando muito nesse momento, porque muitas vezes o campo vibratório está denso, está pesado, parece que você não consegue sair do lugar, está anestesiado. É fazer algo que eu já sempre fazia, mas agora faço mais, que é me colocar em oração pelo planeta, pela natureza e pela humanidade. Além do evangelho na família, né? Interessante que quando eu me coloco ali a serviço disso, a serviço desse momento, com compaixão, com amor, as famílias que estão passando por todos esses desafios, aos seus doentes, às mortes coletivas, eu sinto uma conexão de amor tão linda e tão profunda que aquela sensação que vem, ela simplesmente se esvai, né? Ela some, porque aquilo tudo também é criação da minha mente, né? É criação da minha mente, dentro de uma instância do que está acontecendo, sim, mas é um desespero tamanho que se eu não for para algo maior do que eu mesma, eu fico ali, naquele redemoinho. Então a pergunta é, o quanto de vocês está vivendo esse redemoinho, está vivendo esse desespero, está vivendo esse desequilíbrio? E aí, portanto, ficando na procrastinação, né?
A procrastinação é adiar aquilo que eu preciso fazer por mim. Então, não é a gente ficar agora pedindo a Deus, que é Deus que é a força maior da vida, a Jesus, aos nossos mentores, que façam por nós. Eles estão fazendo por nós. Tudo que a gente está acompanhando, a gente sabe que todas as equipes espirituais estão fazendo por nós. Mas será que nós estamos fazendo por nós? Será que eu estou numa postura de procrastinação? E aí eu estou naquela imagem ilusória de que, mas eu estou em casa, eu não posso ir para nenhum lugar, eu não posso fazer isso ou aquilo. Mas isso já era uma justificativa nossa anterior. Então, o que eu, a partir do momento que eu estou, com as ferramentas que eu tenho, com as possibilidades que eu tenho, o que eu posso fazer para sair da procrastinação em todos os níveis? Em todos os níveis da minha vida. Né? Então, para que eu possa ser mais inteiro. Mas para ser mais inteiro, a proposta é: eu sou uma flor, mas eu também sou as ervas daninhas. Então, um conceito muitíssimo importante. Muitíssimo importante. Se eu ficar, Rosana, olhando só para a flor que eu sou, eu me iludo na beleza desta flor e não olho para as ervas daninhas que estão me consumindo já há muitas existências, que não só agora, né? E eu não cresço. Então, no momento de fraqueza, no momento de dor, eu entendo que é o maior crescimento nosso. Então, que possamos não deixar passar esse momento no vazio e que a partir de uma dor a gente possa olhar para as nossas ervas daninhas internas, o nosso egocentrismo e todas esses sentimentos que eu fui colocando e que vocês vão acessando, né, o autoritarismo e tantas outras imagens, né, ruins para a nossa evolução. Olhando para as ervas daninhas, você vai crescendo a partir disso, mas a escolha de ficar na dor e paralisado na dor e no sofrimento é opcional. Acho que todo mundo já ouviu isso. A dor não dá para a gente evitar. Não dá para mim dizer, bum, tire tudo isso da minha frente, não quero mais viver com a Covid nesse momento, eu já aprendi, ou eu não aprendi, mas eu não quero. Não, não dá. Nesse momento eu preciso conviver com essa instância e a partir disso, que são as nossas ervas daninhas, criação nossa, a partir disso eu integrar o meu aspecto, a flor que eu sou, com as ervas daninhas. Então, não tem como eu evoluir se eu não integrar. Se eu não integrar. Eu sou luz, mas eu sou sombra. Eu sou uma bela flor, mas eu tenho os meus espinhos. E por que muitas vezes o outro me incomoda? Porque eu vejo os espinhos. Isso tem no Evangelho, a gente sabe disso. Eu olho os espinhos do outro, que são iguais aos meus. Muitas vezes o meu é maior ainda do que o dele, não importa, mas eu olho, me incomoda, eu julgo, afasto, mas não olho para o meu. Então a proposta, estando nessa casa interna, traga para você o que você é, traga para você, isso te eleva, isso te traz força. Um outro conceito importante, que é uma lei imutável, é a lei da impermanência. Por que a gente quer tudo permanente? Porque nós queremos o controle e porque nós queremos viver no cômodo, na postura cômoda, né? E nós estávamos numa postura cômoda. Então, mexe tudo agora, porque a vida também trouxe isso para nós. E
aceita, integra no teu coração a lei da impermanência. Tudo é impermanente. Tudo é impermanente. Eu sou impermanente, o meu corpo é impermanente. As minhas emoções, a minha vida, a minha jornada. Quando eu aceito, eu desapego. Eu desapego. Eu não sou o meu corpo. Ele é meu instrumento de trabalho aqui na Terra. Eu não sou a minha mente, como eu disse, ela é um instrumento para que eu pense, para que eu trabalhe a minha vida. Porque a mente, ela mente muitas vezes. Eu não sou as minhas emoções, elas fazem parte da minha vida. Eu não sou aquilo que eu tenho. Porque aquilo que eu tenho é instrumento para a minha evolução. Eu não sou a profissão que eu tenho. A profissão que eu tenho, uma parte da minha vida, ela é um instrumento para o meu crescimento. Como eu disse no começo, o que eu sou é uma bola de luz. Essa bola de luz é a nossa essência. E é lá que está todos os nossos registros. E a qualidade da nossa presença, que está lá na nossa essência, não está no ego. É o que eu vou levar comigo. E é isso que me traz uma paz, uma tranquilidade, de reconhecer que tudo é como tem de ser. E isso não é ficar passivo, acomodado. Tudo é como tem de ser, é uma instância de aceitação. Aceitação com movimento. Com movimento. Como eu posso lidar com tudo isso na minha vida? Aceitando aquilo que é. Né? Aceitando aquilo que é. E reconhecendo que quando eu quero, quando eu ponho expectativa, eu não tenho. Porque o querer, ele é raso. É o querer do ego. Do ego. E ele nos engana, porque ele quer, na maioria das vezes, ele quer ter o poder aqui da materialidade sem a consciência devida. E não estamos falando aqui que ter poder é algo ruim. De novo, é a qualidade deste poder. É a qualidade deste poder. Qual que é a qualidade que eu dou para o poder que é me colocado na minha mão? Na minha mão. Qual que é a qualidade do meu poder de cuidar da minha família? Qual que é a qualidade do meu poder de cuidar do meu trabalho? Qual que é a qualidade do meu poder de me responsabilizar nesse momento, pelas escolhas que eu estou fazendo neste momento planetário, que é uma grande possibilidade que nós temos, né, aqui na vida. Outro conceito é vulnerabilidade e exposição. Quanto mais eu reconheço a minha vulnerabilidade, e neste momento nós estamos vivendo muito isso, então quanto mais reconheço a minha vulnerabilidade, mais força eu tenho. Então, olha os extremos. Lembrando, estamos num planeta de provas e expiações polarizado. Não existe um único polo. Existe a integração de dois polos. Então, vulnerabilidade, exposição. À medida que, não necessariamente são extremos, mas à medida que eu acesso a minha vulnerabilidade, reconhecendo ela como tal, e me expondo, reconhecendo e falando e trazendo isso à tona, essa exposição tem a ver com trazer à tona, com falar, com reconhecer, você integra. E isso, nessa integração, você traz força. Que força? A força que vem de algo superior a nós, né? A força de uma oração, a força de um momento de compaixão para com o outro. Essa força é muito maior do que nós, né? E ela estabelece uma diretriz para a nossa vida, né? Um outro conceito importante, que quando me coloco pequena,
eu sou grande, né? Então eu queria dizer que quando me coloco pequena, sou grande. Quando eu me coloco pequena, quer dizer no meu lugar. No meu lugar. E aí, portanto, eu não preciso competir com ninguém. Eu não preciso competir com ninguém, eu não preciso ser melhor do que ninguém. Eu estou no meu lugar. Estando no meu lugar, eu tenho força, eu tenho vida, eu tenho aquilo que é importante para mim, né? Outra coisa importante é que eu não falei, a culpa. A culpa é uma grande sombra, a culpa, o remorso, é uma grande sombra da nossa sociedade. Então a proposta é, olha para a suposta culpa, que é uma sombra, e reconhece o caminho da luz. O que eu posso reconhecer desta culpa? Coloca do outro lado, o que eu posso reconhecer dessa culpa que pode me trazer aprendizados, experiências e, portanto, liberação. E traz para o caminho do meio. O que eu aprendi neste campo, nesse sentimento que não me leva a lugar nenhum, só me leva a ficar paralisado com o remorso. Como que eu posso transcender este sentimento e trazer luz? À medida que eu trago luz para aquilo que eu tenho que aprender naquela história, eu integro no meu coração. Eu integro. Quando eu integro, eu posso ser um ser mais inteiro, portanto, e eu posso ser um ser melhor para mim. Então a grande questão importante é: não negue aquilo que você é. Quando você nega aquilo que você é, você cria doenças emocionais e espirituais, que é o que nós vamos trazendo. Quando você reconhece você como tal, você tem a possibilidade de mudar, de aprender, de ressignificar a sua caminhada. Se você é ciumento, olhe para esses ciúmes, né? Se você é orgulhoso, se você tem medos, se você procrastina, se você tem inveja, se você tem ódio no coração, se você tem destrutividade, olha para tudo isso. E tudo isso, eu posso dizer para vocês e para mim, não é maior do que a bola de luz que nós somos. E nossa mente e os nossos registros atávicos também fazem com que isso vá crescendo de uma forma tão intensa que é o alarme que fica soando dentro de nós, e aí nós não conseguimos sair disso aqui, né, para ir para a consciência da liberação que nós podemos fazer. Então busque caminhos para que você se libere disso, porque isso é o que a mente me diz. É o que a mente me diz. Que eu sou isso, que eu sou aquilo, e sou. Mas isso é uma parte de mim. Outra coisa, eu não sou a minha história. A minha história, aqui, como Rosana, nesta existência, é uma parte de mim. E eu gosto de um conceito também muito legal, que além de não ser a minha história, eu preciso tomar cuidado com a história que contam sobre mim. Porque essa história também que contam sobre mim, do tipo, você é ruim, você não tem mais jeito, você não presta, você é ignorante. As limitações que dizem e que me colocam, né? Eu preciso transcender também e dizer para mim mesma: eu sou alguém que transcendo a tudo isso que tentaram fazer de mim. E muitas vezes tentaram fazer porque não conheciam um outro caminho. Ou porque de alguma forma nós incomodamos com a nossa postura. Ou até os nossos próprios pais que nos deram a vida e fizeram o melhor que puderam, né? O ideal é que a gente transcenda aquilo que tentaram fazer de nós dentro da ignorância de cada um. Ignorar é
o não saber. Ignorar é não ter o conhecimento, né? Então, a partir do conhecimento, eu me liberto, né? E, por incrível que pareça, a hora está passando muitíssimo rápido, né? Então, eu quero colocar o seguinte, um exercício, para que depois nós possamos fechar com a oração final, um exercício para que vocês possam fazer, né? Que é a reconciliação das partes, né? Então, eu vou pegar um momento aqui, um campo que nós estamos vivendo, que é o medo, né? O medo e a dificuldade de acessar a confiança. Então, a proposta nesse exercício de reconciliação das partes, escolha uma mão. Então, nesse momento, eu vou escolher a mão direita como medo. O medo do que for. E a mão esquerda vai ser a confiança. Né? Como que eu vou interagir com essas duas instâncias aqui? E por que eu vou usar as mãos? Porque fica mais fácil da gente, trazendo por concreto, a gente reconhecer a força disso em nós. Então, na mão direita tem o medo, na mão esquerda tem a confiança. Qual que é melhor ou pior? Nenhuma delas. Elas existem dentro de mim. Então, a proposta é integrem no coração. E como? Primeiro reconhecendo. Eu reconheço que eu tenho medo da morte, eu reconheço que eu tenho medo de ficar hospitalizada, eu reconheço que eu tenho medo de perder os meus entes queridos, eu tenho medo. E vai falando, vai dando nome para este medo, né? Aí depois você volta para a mão esquerda e conversa com a confiança. O que a confiança pode te dar? E sinta o que a confiança pode te oferecer, como que fica o teu cardíaco, a tua mente, a tua vida, se você vai para o caminho da confiança. Ou seja, você vai dar luz e você vai dar guarida para as duas instâncias, para o medo e para a confiança. E a proposta é a gente trazer para o caminho do meio. O caminho do meio é a segurança. A segurança de que eu posso diminuir este medo, porque ele não precisa ser maior do que eu. E a segurança de que eu posso ir para a confiança e que tudo vai caminhar bem. Então, eu vou pedir que vocês fechem os olhos, se estiverem fazendo agora. Sintam as duas mãos. E gradativamente você vai aproximando as duas mãos e elas vão se tocando. O medo toca na confiança, a confiança toca no medo. O medo diz, que bom que você está aqui, confiança. A confiança diz, que bom que você está aqui, medo. Eu também olho para você. E quando você sentir que está mais confortável, você traz para o teu cardíaco. Você traz para o cardíaco, que é o caminho do meio. O caminho do meio, que é, então, a segurança. Então, eu transformo, nesse momento, o medo em segurança. Eu transformo a confiança também em segurança. Eu integro essas duas instâncias. E aí, na segurança, eu cuido de tudo, dos cuidados necessários para esse momento, da percepção que eu tenho que ter, dos aprendizados e de tudo mais. A elevação do meu pensamento, da qualidade das minhas emoções, da minha espiritualização e do meu regenerar, que é o que eu disse no início, porque estamos na transição das provas e expiações para a regeneração. Não é o planeta que precisa mudar, somos nós que precisamos mudar. Nós é que estamos aqui para fazer diferente, ok? Gratidão imensa. Vamos para a oração final. Então, nesse momento, vamos agradecendo a todos os conhecimentos que recebemos, que compartilhamos, que interagimos, essa energia maravilhosa do amor que eu recebi de vocês e que eu pude passar também de alguma forma, que possamos integrar no nosso coração luz e sombra como uma instância espiritual, agradecendo a Jesus, nosso irmão maior, agradecendo a Deus por esta oportunidade, aos nossos mentores,
e a toda a condição que a vida nos propiciou. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão. Tá bom, não sei se ficou bom.